Assim que começou o primeiro louvor, eu vi um homem com uma planadeira. E essa planadeira ia e tirava retava uma madeira. E esse homem ia trabalhando com essa planadeira de carpinteiro. E quando eu olhei, essa madeira fazia parte de uma cruz. E esse homem ia arretando essa cruz. Então o Senhor me disse: eu estou preparando as cruzes. Eu vos preparo cruz. Amém. Ainda na parte dos louvores, eu vi como de uma mesa grande, bem grande a mesa de comprimento, e vários anjos chegaram na frente dessa mesa e eles derrubavam papéis, vários papéis. Cada anjo tinha um papel com coisas escritas. E isso vinha irmãos e assinavam embaixo desse papel. Vários anjos e vários irmãos, cada um num lado dessa mesa, e assinando vários papéis, né? Um papel para cada irmão, e assim ia numa fila, um atrás do outro, e assinando. Então eu vi um livro grande, de 2 partes, muito grande. E nesse livro eu vi o pastor. E o pastor foi também e assinou embaixo desse livro. E o Senhor me disse: eu vos mostrei o meu contrato, e vós fizesse pacto comigo essa noite. Amém. Eu via muitas cruzes, e em algumas delas já tinha irmãos pregado nessas cruzes, e outras estavam vazias. Amém. Eu via o mundo todo em chamas, um fogo terrível, um fogo de enxofre e fumaça, como que os olhos não podiam ver um palmo adiante. E o templo tinha como que uma redoma de vidro, e esse fogo não conseguia passar aquela redoma, e só o templo ficava protegido. Amém. Assim que o pastor começou a orar, eu vi como que uma cachoeira de água límpida, muito límpida, muito límpida. E essa água corria, e ela vinha num córrego que se virava e se ficava em 4 córregos. Então, de 4 cantos vinham essa água muito límpida. E o Senhor me falou: estas águas límpidas são o teu ministério, Elias. Assim que eu vejo o teu ministério, e nisso caíram 4 espadas brancas do céu em cada saída dessas águas. 4 espadas brancas. E em cima de cada uma dessas espadas caíram anjos, 4 anjos, e ficaram em cima de 4 espadas. E o Senhor me disse: tu alcançarás os 4 cantos do mundo com a minha palavra. Amém. Quando o pastor orou pela África, eu vi como que se um relâmpago, clarão,
saiu do céu e entrou dentro de uma casa assim, e eu vi um irmão sentado na frente do computador e outros irmãos juntos. E esse relâmpago entrou e invadiu aquele lugar. Mas ele pegou em primazia um irmão que estava na frente desse computador sentado. E esse relâmpago entrou na África, onde os irmãos ouvem o culto. Amém. Eu vi uma grande águia e ela vinha trazendo algo nas suas garras. Quando eu olhei, parecia que era um globo preto. De repente, essa parte preta caiu, era um pano. E quando caiu esse pano do que ela vinha trazendo nas suas águias, na sua garra, perdão, quando caiu esse pano, eu vi uma gaiola. E nessa gaiola, ela estava repleta de juízes, de delegados, de advogados, de promotores, todos os magistrados presos nessa gaiola que essa grande águia estava carregando. Amém. Eu vi uma espada caindo e depois outra caindo, e eu vi várias, e o pastor passou no meio dessas duas espadas. Então eu vi, o pastor voltou e várias espadas ficaram apontadas para o pastor, mas nenhuma encostava no senhor pastor. E essas espadas eram espadas sem brilho, espadas foscas, aparentemente pareciam até facões, com cabos de pau, sem nenhuma formosura. E elas rodearam o senhor pastor. E duas tentaram trancar o senhor, mas o pastor passou pelo meio delas e mostrou que podia passar por ali. E voltou. E essas que estavam rodeando, tinha uma na frente, que o pastor até bateu a mão assim nela para mostrar como ela não causava ameaça ao Senhor. E assim diz o Senhor, essas espadas são as espadas do sistema, mas nenhuma te ferirá. Amém. Quanto aos contratos que foram assinados, assim diz o Senhor, vocês assinaram, a decisão foi de vocês que assinaram o meu contrato, e o que ali está escrito, vocês o sabem, pois eu venho falando dia após dia. Amém. Quando o pastor falou que o nível do Senhor era muito superior ao de todos os outros da igreja, a terra levantou o Senhor do chão e o Senhor subiu muito alto e continuou pregando lá do alto, onde ninguém podia alcançar o Senhor, mas todos continuavam ouvindo. Amém. Pastor, na hora que o Senhor falou da oração que foi feita, e que não foi o Senhor que fez, mas o Espírito do Senhor que clamou, um anjo desceu do céu. Esse anjo era um anjo diferente, eu nunca vi um anjo como esse. As asas dele eram muito bonitas, o cabelo dele era amarelo cacheado, e ele era um anjo de gentil aspecto. Ele não era um anjo, ele era um anjo mais gentil assim. E o Senhor me disse que esse anjo é um anjo muito importante. E esse anjo desceu e veio pelo teto da igreja. E ele veio muito rápido, ele não tinha tempo de descer, ele estava com pressa.
E ele entregou uma espada de prata para o Senhor, e o Senhor pegou ela pela lâmina, não pelo cabo, mas pela lâmina, e o anjo já subiu. E o Senhor embainhou essa espada no seu lado direito. E o Espírito de Deus me disse: essa espada é por aquilo que o teu espírito clama, e na hora certa eu te mostrarei como tu irás usá-la. Amém. Quando o pastor começou a orar, a primeira oração, o céu se abriu. E quando o pastor orou pelo Congresso americano, eu vi o anjo da justiça cortar a cabeça daquele monumento que tem sentado na frente lá dos Estados Unidos, lá em Washington, D.C., aquela estátua de Lincoln. Ele cortou a cabeça da estátua e o braço direito dessa estátua. Amém. Eu vi no começo, antes do pastor começar a orar por justiça, quando o pastor ainda estava nos comentários, eu vi o anjo da justiça cortando muitas cabeças, enfiando espada em muitas pessoas, assim. Ele ia de um lado para o outro, assim, e ia cortando, e ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu vi também quando um irmão glorificou, levantou a mão para glorificar, como que um prego gigante desceu do céu, um prego maior do que o próprio irmão, um pouquinho maior do que o tamanho dele. E esse prego veio e acertou a mão desse irmão e trancou a mão dele no chão. A mão que ele estava glorificando trancou a mão dele no chão, e ele ficou como que se gritando assim de dor. Amém. Eu vi agora, no final, no último louvor, um grande anjo desceu na frente do púlpito, virado para o púlpito, e ele ficou na frente do púlpito, e esse anjo tinha 4 asas. Amém. Naquela visão das águas, quando eu falei, tu alcançarás os 4 cantos do mundo com a minha palavra, é o Senhor, pastor. Deus falou, tu, Elias, alcançarás os 4 cantos do mundo com a minha palavra. Amém. Paz, pastor. No início do culto, na primeira oração, Deus me mostrava, pastor, como se saísse de dentro do pastor uma cachoeira com água, com a intensidade muito forte, uma água muito cristalina, que ela saía, uma cachoeira grande, e ela invadia toda a igreja e ficava assim, acima do joelho um pouquinho dos irmãos. Só, pastor, que eu via que alguns irmãos, eles se baixavam, mergulhavam nessa água, e era uma felicidade imensa. Mas já teve outros irmãos que não se molharam, não tinham uma gota de água no corpo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Eu vi também, pastor, no primeiro louvor, um anjo. Ele vinha com a bandeja, e nessa bandeja ele tinha uma chave de carro. E ele vinha batendo essa chave nessa bandeja e olhando para toda a igreja. Ele colocou a chave de volta na bandeja e ele pegou ela por 3 vezes na mão, olhando para a igreja. Só que ele voltou a chave para a bandeja e ele saiu. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu vi alguns redemoinhos de fogo que caíram do céu.
E esses redemoinhos, eles envolviam alguns irmãos e ele cobria todo aquele irmão. Quando ele cobria ele todo, aquele irmão começava a falar em língua, sentindo a presença de Deus. Foi lindo, pastor. Inclusive, eu fui envolvida por um aqui na minha casa. Algo muito tremendo de Deus mesmo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu vi também no primeiro louvor que descia uma bola de fogo do céu. E um anjo, ele pegava essa bola de fogo na mão e ele conduzia até onde está o pastor. E ele colocava próximo aos lábios do pastor. E esse fogo era como se ele entrasse, ele invadia o corpo do pastor. De repente, o corpo do pastor não era mais corpo. Era todo tomado de fogo, era fogo saindo, chamas de fogo para todo lado. E ali, pastor, eu via que não era um fogo natural, não era um fogo assustador. Era uma coisa assim, linda, maravilhosa. Coisas que a gente vê que é do céu mesmo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava os grupos de cadeiras que tem na igreja. E o grupo que fica do lado esquerdo do púlpito, do lado onde tem o microfone de oportunidade dos irmãos, Deus me mostrava a irmã Cláudia, a irmã Dayana, o irmão Samuel, o irmão Josimar, mesmo nas primeiras fileiras das cadeiras. E Deus me mostrava um anjo que ele vinha com a bandeja na mão e ele tinha uns cálices na bandeja. Quando esse anjo vinha passando e alguns irmãos viam o que tinha naquela bandeja, alguns saíam como se o culto tivesse terminado. Eles davam as costas e iam para perto da porta de saída da igreja. E aquele anjo seguia até a irmã Cláudia. Ele chegava e dava um desses cálices para ela beber. E ali naquele momento que aquele anjo parava em frente à irmã Cláudia e à irmã Dayana, que a irmã Cláudia tomava aquele cálice, elas ficavam assim muito emocionadas, começavam a chorar bastante. E ali, quando elas viravam para olhar para o restante da igreja, não tinha mais ninguém. Todos tinham ficado de costas, estavam todos de frente para a porta. E em seguida, pastor, o senhor falou para Deus ele abater Satanás. E naquele momento, eu vi debaixo das cadeiras um alvoroço muito grande. Quando eu olhei, vi muita coisa se mexendo embaixo das cadeiras. Eu vi muitas serpentes. E aquelas serpentes, elas tinham um líder. Só que eu não via o líder logo. Quando eu observava, eu via uma cobra maior do que elas, bem maior que elas, mais grossa, grande e amarela. Ela pulava, pastor, de trás das cadeiras, por cima das serpentes, e ela vinha em direção ao altar. Quando ela vinha em direção ao altar, eu via quando aqueles anjos que eu falei na revelação do pastor, que eles estavam lá do lado do pastor, aqueles 4 anjos que Deus me mostrou hoje, que não são 4 anjos comuns. Eles são querubins. Pastor, um deles, que estava do seu lado direito, ele se posicionou à sua frente. E ele abriu as suas asas. Quando ele abriu as suas asas, ele olhou para aquela cobra. E só com o olhar, pastor, ele destruiu aquela cobra. Aquela cobra se desfez. E eu vi, pastor, quando abriu uma brecha entre as cadeiras, um buraco, uma rachadura que ia da frente do púlpito até próximo à escada. E aquelas serpentes todas iam caindo ali dentro. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Eu vi desde a primeira oração e até agora, uma chama, era um fogo que invadia toda a congregação. Uma chama como se fosse onda, ela cobria a igreja de um lado para o outro, ela ficava jogando. E de repente, no meio dessa chama, um anjo, ele voou, surgiu e voou, e as chamas saíam, um fogo muito vivo,
muito bonito, ele jogava em cima da igreja, incendiando toda a igreja. E um anjo que partiu, ele ficava ali, bem ali, aonde está ali o ferro ali, aqui nessa direção aqui do corredor. Só que Deus me dava o entendimento que essa chama vinha de acordo com esse anjo. Ele tinha 3 metros de altura, as asas de fogo, peito de fogo, a face dele era fogo puro. E quando um fogo imenso saía de dentro da congregação e arrasava as nações, arrasava, era um fogo tremendo, ele saía como um rolo compressor e dissipava dentre as nações afora e arrasando as nações, fazendo um caos nas nações, saía esse fogo. E esse fogo vinha através desses anjos. E logo após, no último louvor, Deus me mostrava muitas armaduras, armaduras de prata, armaduras de ouro, espada, couraça, cinturão, botas, capacete de prata, de ouro, tudo caindo sobre a igreja, à disposição da igreja. Estava tudo à disposição da igreja. Muitos capacetes, muitas espadas, muitos braceletes, bota, tudo à disposição da igreja. Assim me mostrou o Senhor. E na África, no momento que o Senhor orava, pastor, um anjo, ele voou na região da África e tinha um demônio sombrio, escroto. O demônio não tinha forma, ele era todo espalhafatoso, todo estranho e muito grande, um gigante, um demônio muito estranho. E o anjo cravava da cabeça até os pés e dissipava aquele demônio que estava próximo à região onde os irmãos se encontram lá ouvindo o culto, estava próximo ali da casa dos irmãos. Amém? Quando o senhor orava por justiça, me voltou uma visão que eu tive de madrugada. Aquelas torres que tem no Sumaré, elas caíam, elas desmoronavam. Depois Deus me levava a uma sala onde tinha vários magistrados e tinha um homem que estava com uma capa preta. O nome desse homem era Ricardo Lewandowski, e o anjo vinha e cortava a cabeça desse homem. E depois Deus mostrava, pastor, uma porta de madeira muito grande e muita gente batendo nessa porta. Aí quando essa porta se abria, resplandecia uma luz muito forte, e o número dessa porta era 21. E quando o senhor orava pela África, essa visão que o irmão André teve, eu também tive. O anjo da justiça vinha, matava e cortava esse demônio, e descia do céu uma coroa, e era lá cravada na cabeça de um irmão de lá da África. Eu só não sei dizer o nome dele, pastor. E essa foi a visão que Deus me deu hoje.